Tentar aqui fazer uma exposição desse tema, Sola Escritura. Na verdade, esse material eu apresentei há algum tempo atrás, alguns anos atrás, num contexto, numa palestra para a qual fui convidado, sobre a reforma, e era uma igreja batista. Então, eu fiz alguns slides, uma apresentação. Os irmãos vão perceber que algumas coisas que eu vou colocar aqui são bastante conhecidas e básicas até mesmo para nós que somos presbiterianos, mas ainda assim eu creio que é um assunto que quanto mais a gente fala, mais necessário se faz. Haja visto que é um tema que ainda está sob ataque, até mesmo dentro dos círculos evangélicos. Existem grupos, existem correntes dentro do evangelicalismo que nega, por exemplo, a doutrina da inerrância das Escrituras e por aí vai. Então, esse é um tema que eu considero de extrema necessidade para os nossos dias. Bom, a gente vai fazer aqui uma abordagem. Eu vou tentar aqui, nesses 40 minutos que nos restam, fazer uma abordagem tanto do aspecto histórico quanto do aspecto teológico dessa doutrina tão importante para nós que somos reformados. Então a gente vai seguir aí esse roteiro, Primeiro eu vou tentar desfazer alguns mal-entendidos em relação à doutrina do Sola Escritura. Mal-entendido, por exemplo, a acusação católica que é feita contra nós, reformados, e até mesmo um mal-entendimento que nós próprios, como protestantes, temos acerca dessa doutrina. Depois a gente vai falar, então, mais propriamente do contexto e do significado do Sola Escritura, dentro da tradição da Reforma. O Sola Escritura nas confissões de fé da Reforma, como que essa doutrina, como que esse fundamento é um dos 5 solas, da Reforma Protestante, como que ele se refletiu, nas confissões de fé, nos documentos credais que foram produzidos, durante aquele período. Depois eu vou fazer uma aplicação prática do Sola, como que ele se reflete na prática da vida da igreja. E, por fim, eu vou sugerir uma pequena bibliografia sobre o assunto. Já adianto para os irmãos que essa bibliografia ela está, eu diria, um tanto desatualizada, já visto que nesse período aí de 5 anos ou mais, desde que eu apresentei esse material pela primeira vez, alguns livros bem interessantes foram publicados nesse intervalo. Acabei esquecendo de incluí-los aqui enquanto eu estava revisando o material, mas lá no final eu vou citar alguns deles. Então, primeiramente, nós precisamos desfazer alguns mal-entendidos em relação a quando nós falamos de Sola Escritura. Como eu falei no início, nós temos uma acusação da Igreja Católica. Na verdade, é uma acusação que os católicos dirigem contra os protestantes, de que, por exemplo, o Sola Escritura, segundo o nosso entendimento, implica em solo Escritura. Ou seja, nós somos acusados de que nós cremos somente na Escritura e não nos apoiamos em nenhum outro documento. Essa é uma acusação improcedente por parte dos católicos, e a gente vai tentar explicar um pouquinho. Primeiramente, nós cremos sim no valor da tradição. A própria Bíblia, o apóstolo Paulo, na sua 2ª carta aos Tessalonicenses, ele vai dizer: então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então, nós, reformados, nós cremos sim no valor da tradição. A grande questão é que toda tradição humana, para nós, ela deve passar no crivo das Escrituras. Nós entendemos que a tradição tem o seu valor, nós mesmos, como presbiterianos, seguimos algumas delas, mas nós entendemos que elas precisam estar de acordo com as Escrituras. As Escrituras, elas são o filtro pelo qual nós devemos passar toda e qualquer tradição. Sproul, num livro onde ele vai combater a questão da
unidade ou união entre católicos e evangélicos. Ele escreveu um livretinho sobre isso. Eu não sei se tem em português ainda, mas nesse livretinho ele vai dizer o seguinte, que Lutero e os reformadores não queriam dizer por sola escritura que a Bíblia é a única autoridade da igreja. Pelo contrário, queriam dizer que a Bíblia é a única autoridade infalível dentro da igreja. Tá? Então, repetindo, né, a reforma ela produziu diversos credos e confissões e nós usamos esses documentos até hoje como fonte de autoridade dentro da igreja. No entanto, a única autoridade infalível é a Escritura Sagrada. Tá? Esse é o entendimento correto. Um outro ponto, né, a gente não vai se deter muito nesse anterior, porque passaríamos horas aqui falando somente sobre ele, e no final eu vou até indicar alguns livros que os irmãos podem consultar para se aprofundarem no assunto, mas um outro ponto, e esse ponto é mais intramuros, ou seja, é um problema mais dentro da tradição evangélica mesmo, que é no tocante à rejeição da sabedoria secular, né? Então, tem essa passagem de Calvino nas Institutas, que é um trecho que eu amo, né? Está no segundo livro das Institutas, onde Calvino vai dizer que todas as vezes que entramos em contato com os escritores profanos, nós somos advertidos por essa luz da verdade que brilha admiravelmente neles, de que a mente do homem, decaída e pervertida de sua integridade, o tanto quanto possível, no entanto, é ainda agora vestida e adornada de excelentes dons divinos. Se reputarmos ser o Espírito de Deus a única fonte da verdade, a própria verdade em si, onde quer que ela apareça, não a rejeitaremos, nem a desprezaremos, a menos que queiramos ser insultuosos para com o Espírito de Deus. Então, para Calvino, né, a verdade, independente de qual boca a profira, ela continua sendo a verdade de Deus. E se nós rejeitamos uma verdade somente porque ela foi dita por boca de um ímpio, para Calvino é como se nós estivéssemos insultando o próprio Espírito de Deus que distribuiu, né, entre a humanidade dons de diversas naturezas e singularidades. Tem alguns textos bíblicos também que vão corroborar. A sequência do que Calvino fala disso na Escritura, nas Institutas, melhor dizendo, é uma coisa muito linda. Eu não vou ler aqui porque tomaríamos muito tempo, mas fica aí a referência para os irmãos pesquisarem diretamente na fonte. Institutas, livro 2, capítulo 2, parágrafo 15. Tem alguns textos das Escrituras onde nos mostram também que os próprios autores bíblicos se valeram de alguns ditos, né, de algumas frases de descrentes, né? Tem lá Davi falando para Saul, do ímpio procede a impiedade, né? Ele citando um provérbio dos antigos. É interessante que essa fala de Davi, especificamente, se você for procurar alguma referência cruzada na sua Bíblia, provavelmente você não vai achar a fonte dela, né? Talvez Davi esteja citando uma sabedoria popular, enfim. Mas Atos capítulo 17, Paulo ele vai citar poetas gregos, ele vai citar, né, dramaturgos gregos. Por exemplo, ele vai citar Epimênides e Arato, que eram poetas nascidos na Grécia. Quando Paulo está discursando lá no Areópago com os gregos, ele está fazendo um arrazoado e colocando, né, essas falas desses homens para estabelecer um ponto de contato, uma ponte para poder comunicar o Evangelho, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. 1 Coríntios 15, 33, que é um texto bastante conhecido, as más conversações corrompem os bons costumes. Na verdade, é uma comédia de um dramaturgo grego chamado Menandro, e Paulo faz uso dessa sabedoria, digamos assim, popular. Lá em Tito, capítulo 1, versos 12 e 13, Paulo também vai novamente citar, né, Epimênides, quando ele vai dizer que um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ou feras terríveis, como tem na nossa tradução, ventres preguiçosos. E Paulo ainda vai dizer: este testemunho é verdadeiro. Então Paulo reconhece o valor dessa frase. E Calvino, comentando esse texto especificamente, vai dizer que dessa passagem nós podemos inferir que é supersticioso
recusar-se a fazer qualquer uso de autores seculares. Porque, visto que toda a verdade procede de Deus, se algum ímpio disser algo verdadeiro, não devemos rejeitá-lo, porquanto o mesmo procede de Deus. Feito isso, irmãos, nós vamos entrar um pouquinho aqui no contexto e no significado do sola escritura. Primeira coisa que nós precisamos entender é a característica do catolicismo romano naquele contexto. Então a grande questão era: os concílios eclesiásticos ou as decisões papais? Quem tem a última palavra? Quem é que pode dizer para onde a igreja deve ir, para onde a igreja não deve ir? Quem é que tem a palavra autoritativa? São os concílios da igreja ou são os escritos, as bulas papais? E aqui, irmãos, é importante que a gente entenda uma coisa: existe o dogma da infalibilidade papal. Esse dogma ele foi assinado somente no século XIX, no ano 1870. Eu até costumo brincar e dizer: rapaz, quer dizer que os católicos demoraram 2000 anos, então, para finalmente reconhecerem que o Papa é infalível. E aí a gente precisa ser honesto quando a gente lida com esse dogma. Quando o católico diz que o Papa é infalível, não significa que qualquer coisa que ele diga, por exemplo, numa roda de conversa, como teve aquela famosa fala dele sobre os brasileiros: brasileiro, muita cachaça e pouco coração, não sei se os irmãos lembram, não significa que, tá vendo aí, vocês dizem que o Papa é infalível, olha lá, ele denegrindo a imagem dos brasileiros, etc e tal. O dogma da infalibilidade papal se refere a tudo que o Papa diz ex cátedra, ou seja, oficialmente. Então, as bulas, as encíclicas, aquele textinho que ele lê lá da janelinha do Vaticano, aquilo é palavra oficial da igreja, tá? Então, para o católico, tudo que o Papa fala nessa situação, nesse contexto, é infalível, tá? Então, mesmo sendo um dogma proposto só em 1870, de certa forma os católicos eles já acreditavam nisso, só não estava escrito, tá certo? Então, a questão grande na reforma era justamente essa: quem finalmente tem a última palavra? São os concílios ou as decisões do Papa? Para o católico, né, no contexto da reforma, a Bíblia ela é sim uma autoridade infalível. Se você perguntar a um católico se ele queria que a Bíblia é uma autoridade infalível, ele vai dizer que sim. Eu falo do católico que realmente lê o catecismo. Aliás, eu até deixo como sugestão para os irmãos: toda vez que quiserem entender o pensamento católico, o documento para isso é o Catecismo da Igreja Católica, que foi publicado, salvo engano, em 1993, depois de mais de 20 anos de gestação, desde o Segundo Concílio Vaticano, que esse documento foi engendrado, elaborado, inclusive pelo senhor Joseph Ratzinger, Bento XVI, que faleceu recentemente. Ele foi um dos que colocou a mão ali para elaborar esse catecismo. É lá que está a doutrina oficial da Igreja Católica. Então não adianta a gente procurar em outros lugares, senão a gente vai atacar espantalho. Então é lá. Mas se você for lá no catecismo, vai estar lá que a Bíblia sim é infalível, mas ela não é a única autoridade infalível. Esse é o problema do catolicismo. E eles colocam então a tradição em pé de igualdade com as Escrituras. É por isso que muitas das coisas que os católicos creem, e você pergunta: mas onde é que está isso na Bíblia? Ele vai dizer: não, mas a tradição da igreja diz. Então a tradição da igreja diz que Pedro foi o primeiro Papa, a tradição da igreja diz que Maria não teve filhos depois, a tradição da igreja diz um monte de coisa. Então eles colocam essas coisas de fato como em pé de igualdade com as Escrituras. E nesse contexto da reforma, meus irmãos, quando surgem, né, os reformadores, e nós temos aí a figura talvez mais proeminente, que é de fato Martinho Lutero, mas os reformadores eles precisavam a partir daí mostrar de uma maneira coerente e convincente o que é que seria colocado no lugar das doutrinas católicas que eles combatiam. Então, os reformadores eles propuseram o seguinte: primeiro, que a autoridade das Escrituras
ela deve contrastar com a tradição católica aceita. Segundo, que o sacerdócio dos crentes e o testemunho interno do Espírito, em contraste com as declarações do infalível magistério da igreja. Então, para os reformadores, essa questão do testemunho do Espírito no crente era algo de fato fundamental. Uma nova visão do relacionamento entre igreja e Estado em função da influência católica sobre os reinos existentes no século XVI. Essa questão é extremamente interessante, porque a partir da reforma é que a igreja vai começar a pensar numa nova e mais saudável relação entre igreja e Estado. E se você tiver curiosidade, inclusive, de pesquisar um pouquinho sobre a nossa própria confissão de fé, você vai descobrir que ela foi alterada, inclusive, exatamente neste ponto, neste particular, no que se refere ao poder do Estado sobre a igreja, né? Em relação à confissão original e à confissão que nós, da Igreja Presbiteriana do Brasil, adotamos, que foi modificada nos Estados Unidos, exatamente nesse ponto da relação entre igreja e Estado. Uma nova interpretação da história para impulsionar e apoiar a reforma. E por último, a restauração da pureza da igreja neotestamentária quanto à fé e ética cristãs. E aí tem um historiador da igreja chamado Mark Knoll, que ele vai nos lembrar que para cada ataque contra uma crença estabelecida ou prática tradicional, era exigido dos reformadores o quê? Uma base lógica, uma declaração concisa das razões para a mudança. É exatamente nesse contexto onde vão surgir, a gente vai ver mais adiante, as confissões, os credos, as formulações credais das igrejas oriundas da reforma. Mas Martinho Lutero, um monge agostiniano, a reforma iniciada por ele, então, protestou contra vários ensinos e práticas, né, do catolicismo romano. Existiam duas questões, né? A grande questão de Lutero era como o homem pode ser justificado diante de Deus, né? E Lutero encontrou a resposta na fé: o justo viverá pela fé. Mas no tocante à autoridade, especificamente a autoridade das Escrituras, a reforma deu como resposta exatamente o sola Scriptura. Ou seja, a Escritura é exatamente a causa formal, é a partir dela que nós devemos discutir tudo que se refere à vida da igreja. Todo e qualquer assunto que diga respeito à vida da igreja, ele deve ser discutido, ele deve ser iniciado com as Escrituras Sagradas. E Lutero, ele teve a ousadia de afirmar que o Papa pode sim errar nos seus pronunciamentos oficiais, e que inclusive os concílios eclesiásticos, eles são sujeitos a erros, eles são falíveis. Imagine isso, meus irmãos, num contexto onde se cria exatamente o contrário. Lutero, de fato, foi um homem muito usado por Deus, foi realmente o estopim para a eclosão de um movimento que, na verdade, já começa bem antes dele. Os movimentos de reforma já começam bem antes de Lutero. E conforme a nossa própria confissão de fé de Westminster vai dizer, em todo o tempo, em toda a história, Deus ele preservou um povo puro, que o cultuasse de maneira pura, conforme as Escrituras. E nós acreditamos que não foi diferente nesse hiato, nesse aparente hiato entre a igreja primitiva e a reforma protestante. E aí nós temos a famosa frase de Lutero, quando ele compareceu em 1521 na dieta de Worms, né? Isso aqui não é dieta de vermes não, tá, irmãos? Worms é uma cidade, né, na Alemanha, e dieta aí é simplesmente a Assembleia de Worms. E Lutero, quando foi chamado a comparecer, ele disse que não, na verdade Lutero ele foi convidado a retirar tudo o que disse, a renegar os seus escritos. E aí a famosa frase dele: olha, a menos que eu seja convencido, né, pelo testemunho das Escrituras, ou pelo mais claro raciocínio, a menos que eu seja persuadido por meio das passagens que eu citei,
a menos que a minha consciência seja submetida à palavra de Deus. Eu não posso me retratar, porque é perigoso para um cristão falar contra a sua consciência. Aqui permaneço, não posso fazer outra coisa, Deus queira ajudar-me. Amém. Os irmãos sabem que a partir daí a vida desse homem se torna um inferno, ele é perseguido, ele tem que fugir. É nesse contexto onde ele vai escrever o hino Castelo Forte, quando ele vai ficar escondido lá no castelo, que um príncipe ele cede, né, para Lutero ficar. Enfim, existe uma história do sequestro de Lutero, é bem interessante, mas Lutero ele precisava ser convencido pelas Escrituras. Vejam como ele de fato entende que as Escrituras ela é o juiz supremo pelo qual todas as discussões e questões da igreja devem ser colocadas. Martin Bucer foi um importante líder, né, da Reforma. O que é que Bucer cria? Que Cristo exerce seu domínio em toda parte, que ele ordena e designa ministros terrenos para servirem como sinais e instrumentos de sua autoridade, que o sinal terreno definitivo é a Santa Escritura, a qual deve autorizar, chancelar todos os outros sinais, e que a Escritura quem fornece o respaldo e a autorização para todos os outros empreendimentos ministeriais, seja pregação, sacramentos, ensino, disciplina. Era nisso que cria Martin Bucer. E Calvino, o melhor de todos, né? Todos sabem. Para Calvino, o verdadeiro conhecimento de Deus está nas Escrituras. Ela é a palavra de Deus escrita. Ela é o único escudo que nos protege do erro. A revelação das Escrituras é superior à da criação, no sentido, irmãos, de que, de fato, embora a criação ela seja, como Paulo vai dizer, ela manifeste a glória de Deus, mas o entendimento humano é corrompido pelo pecado. Então ele precisa, para ter um correto entendimento, uma correta apreciação de quem Deus é, ele precisa da revelação especial, que é a Escritura. É nesse sentido que Calvino coloca ela como superior. A autoridade das Escrituras provém de Deus e não da igreja. Então Calvino aqui ele vai combater exatamente o ensino muito comum entre os católicos, de que a autoridade da Escritura ela provém da igreja. Os católicos creem dessa maneira, que é a igreja quem estabelece a Escritura e não o contrário. Calvino ele propõe exatamente o inverso disso. A igreja está fundamentada nas Escrituras, ela é autenticada pelo Espírito. Significa dizer, irmãos, que não adianta uma pessoa ela sacar a sua Bíblia, abrir ao léu e achar que aquela interpretação que ela tem é a interpretação, ela descobriu, né, o momento eureka daquela pessoa. Ela descobriu a roda. Ninguém nunca pensou em interpretar o texto dessa maneira, somente aquele indivíduo. Certamente essa não é uma interpretação autenticada pelo Espírito. É como se o Espírito falasse somente com aquela pessoa. Então, para Calvino isso é muito importante, até mesmo no sentido de que a própria Escritura é o árbitro do Espírito. Espírito fala conosco, né? Inclusive até como o pastor Augusto gosta de dizer, né? Você quer que Deus fale com você, então abra as Escrituras. Então as Escrituras abertas é a boca de Deus falando diretamente com o crente. Está aí a frase de Calvino. Se ansiamos por receber algum uso e fruto da parte do Espírito de Deus, imperioso nos é aplicar-nos diligentemente a ler, tanto quanto a ouvir a Escritura. Então, de fato, a Escritura aberta é Deus falando. Deus, Ele testemunha com o nosso espírito a partir do momento em que nós abrimos a sua santa palavra e dela nos alimentamos. Bem, o solo Escritura nas confissões de fé e na reforma. O que é que aconteceu então, irmãos, a partir daí? Vejam que isso são, que eu apresentei até aqui, eu coloquei apenas 3 reformadores, mas poderíamos falar de muitos outros. O indivíduo ele não pode falar em nome da igreja, certo? Mas esses indivíduos, esses teólogos, eles ajudaram a produzir documentos, né,
que serviram, sim, para o uso comum da igreja, tá? E aí a gente vai ver como que exatamente essa doutrina ela se reflete nas confissões de fé, nos documentos credais da Reforma. Primeiramente, a gente precisa definir o que é um credo, né? Eu gosto muito dessa definição aí do Philip Schaff, no livro Credos da Cristandade. Esse livro está disponível gratuitamente na internet, como PDF, é um livro bastante antigo, de 1800 e bolinha, onde ele vai dizer que um credo é uma regra de fé, o símbolo é uma confissão de fé para uso público ou um arranjo de palavras que estabelecem com autoridade certos artigos de fé que são considerados pelos seus autores como necessários para a salvação ou pelo menos para o bem-estar da igreja cristã. Algumas pessoas elas pensam assim, nós não precisamos de credo, nós já temos a Bíblia. Então, a Bíblia nos é suficiente e os credos, eles são formulações humanas, então a gente despreza isso. E aí eu trago essa imagem aí que eu peguei do site Voltemos ao Evangelho, bastante interessante, onde vai mostrar aí, irmãos, que os credos e as confissões, eles nos servem exatamente de balizas para uma interpretação segura da palavra de Deus. Então ninguém está interpretando a Bíblia ao léu, à sua maneira, do jeito que quer. Inclusive essa acusação que é lançada contra os protestantes é falsa. Ela pode ser verdadeira, né, para aqueles grupos que fazem isso, que de fato há grupos, né, no meio evangélico. Eu diria até que talvez uma proporção aí de a maioria talvez do mundo evangélico hoje, as pessoas elas são governadas por isso. Ela abre a Bíblia, interpreta ao léu, né? Ninguém nunca interpretou o texto daquela forma, só ela é iluminada, e aí é onde surgem exatamente as maiores aberrações, né, no meio da igreja, as interpretações mais absurdas, mais estapafúrdias, exatamente porque essa pessoa ela não entende que ela precisa de uma baliza, ela precisa de um parâmetro, ela precisa de um guia para entender e interpretar as escrituras. Então os credos e as confissões eles impedem ou evitam que a nossa interpretação das escrituras ela faça isso aqui, siga para caminhos tortos, a gente sai atirando para todo lado. Então essa é a importância dos credos e das confissões. Então nós temos um credo bastante antigo, né, que é o credo apostólico, a gente não vai ler, todo mundo conhece, mas é um credo triuno, né, onde ele vai falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos alguns exemplos até dentro da própria Escritura de algumas formulações credais, né, como por exemplo a confissão de Natanael, lá em João 1,49. Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Isso é um credo, isso é uma formulação credal. A confissão de Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tomé, Senhor meu e Deus meu, ele reconhece a divindade de Cristo. Então isso é uma formulação credal também. A fórmula batismal, portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é um outro exemplo. A confissão do eunuco, quando Filipe está pregando o evangelho para ele. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então vejam que são exemplos da própria Bíblia. A própria Bíblia mostra exemplo de formulações credais. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios. O mistério da piedade, Paulo escrevendo a Timóteo, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. É uma formulação também credal. Nós temos alguns dos credos mais antigos da Reforma, 67 artigos, né, de Ulrico Zwingli, que foi o principal líder da Reforma na Suíça. O artigo 16 diz aí,
No Evangelho nós aprendemos que doutrinas e tradições humanas são de nenhum valor para a salvação. Tá? Então, desde o início, a reforma já tem esse entendimento. Primeira confissão helvética, ela foi elaborada, né, com a ajuda de Bullinger, que foi um sucessor, na verdade, de Zwinglio, ali nas igrejas reformadas na Suíça, na Hungria, na França, na Polônia e até na Escócia. Primeira confissão helvética de 1536. Consideramos vãs e ineficazes todas as outras doutrinas e artigos humanos que nos levam para longe de Deus e da fé verdadeira. Confissão de fé francesa de 1559. Essa confissão é interessante porque ela foi elaborada com a ajuda do próprio Calvino. Calvino, que é francês e não suíço, como alguns podem pensar. Nós cremos que a palavra de Deus contida nesses livros tem sua origem em Deus e que a autoridade que ela possui vem unicamente de Deus e não dos homens. Esta palavra é a regra de toda verdade. Lá no final, todas as coisas devem ser examinadas, regulamentadas e reformadas por ela. Então vejam que, de fato, os reformadores, a partir de documentos que seriam usados, né, pela igreja e não por indivíduos, eles já inserem essa noção, esse conceito do sola escritura nessas formulações. Confissão de fé escocesa, que foi escrita, né, por teólogos escoceses e inclusive pelo próprio John Knox, o pai do presbiterianismo. Cremos e confessamos que as escrituras de Deus são suficientes para instruir e aperfeiçoar o homem de Deus, e assim afirmamos e declaramos que a sua autoridade vem de Deus e não depende de homem ou de anjo. Não condenamos irrefletidamente o que homens bons reunidos em concílio geral legalmente convocado estabeleceram antes de nós, assim como não admitimos sem justo exame tudo o que tenha sido declarado aos homens em nome de concílio geral, pois é manifesto que, sendo humanos, alguns deles manifestamente erraram. Então é uma declaração demasiadamente corajosa essa aqui, você afirmar que concílios humanos eles podem errar, e não somente podem errar, como até mesmo alguns já erraram. Ele está evidentemente aqui apontando o dedo para os concílios católicos. Em 1546, os católicos eles vão promover aquilo que chama de Contra-Reforma, né, o Concílio de Trento, e é lá inclusive que eles vão soltar os anátemas, né, contra os protestantes, dizer que somos malditos. Está lá no Concílio de Trento, que é a resposta católica à reforma iniciada por Lutero em 1517. Então essa confissão de fé, por exemplo, escocesa, ela já vem depois do Concílio de Trento. E certamente entre esses concílios que a confissão de fé escocesa diz que erraram, certamente está incluído aí o próprio Concílio de Trento. Confissão de fé de Westminster, essa é bem conhecida nossa, né? Capítulo 1. Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele, para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. A regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma Escritura. Ela é o juiz supremo. A Escritura é o juiz supremo que deve julgar todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares. O juiz supremo em cuja sentença nos devemos firmar não pode ser outro senão o Espírito falando na Escritura. Qualquer voz pretensamente do Espírito falando fora da Escritura, seja maldito. O Espírito fala pela Escritura. Ele é o árbitro dela. A Escritura é o árbitro do Espírito. E aí, mais uma do Philip Schaff. No sistema protestante, a autoridade dos símbolos, então, assim como de todas as obras humanas, é relativa e limitada. Essas coisas nunca estão em pé de igualdade com a Bíblia, mas sempre subordinadas a ela. Os credos, eles valem na medida em que eles concordam com as Escrituras.
E eles podem, inclusive, ser aperfeiçoados pelo conhecimento progressivo da igreja. As confissões, elas são passíveis de revisão, como a nossa própria confissão já foi revisada. Mas isso, veja, não é feito por um indivíduo, é um corpo de teólogos que precisa se reunir e debater a questão, como já foi feito no passado. A confissão é a resposta do homem à palavra de Deus. A Bíblia é a norma reguladora, a confissão, a norma regulada. Então, quem regula a confissão, o credo, é a Bíblia e nunca o contrário. Vamos partir para algumas aplicações práticas, irmãos, para, enfim, nós encerrarmos. Como que o Sola Escritura, ele se manifesta na prática da igreja? Bom, primeiramente, ele se manifesta na pregação e no ensino. Se eu creio que somente a Escritura é a regra infalível, é a autoridade infalível na igreja, logo a minha pregação, ela necessariamente será uma pregação cristocêntrica, conforme Paulo vai falar lá em 1 Coríntios capítulo 2, versos 1 e 2. Nada eu quis saber entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. Ou seja, toda a pregação ela deve convergir para a glória de Cristo. Eu devo interpretar a Bíblia levando em conta que ela é a intérprete de si mesma. E aí é um método gramático histórico, isso aqui é uma polêmica, eu não coloquei aqui meio que de propósito para provocar ninguém, mas eu não vejo, um outro método, mais respaldado pela própria Bíblia de interpretá-la. É o método que leva em conta as línguas originais e o contexto histórico e a situação histórica em que os textos foram escritos. Essa é a interpretação, penso ser a escola hermenêutica mais coerente com o que a própria Bíblia afirma de si mesma. Isso se reflete no culto, onde a liturgia do culto ela é centrada em Deus e na sua palavra. Não há distrações, não há exibicionismo, mas tudo é centrado em Deus e na sua palavra. É por essa razão que as igrejas reformadas, o púlpito ocupa o centro da nave do templo, porque exatamente para refletir isso. As escrituras são suficientes no aconselhamento cristão. Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo 3,16, que as escrituras elas servem para nós aconselharmos uns aos outros. Uma espiritualidade que não se confunda com misticismo. Muita gente se pretende espiritual, mas a sua prática, na verdade, está mais perto de um misticismo, de superstição, do que propriamente de espiritualidade. Então, a minha própria espiritualidade, ela deve ser ancorada nas Escrituras. As minhas práticas espirituais devem ter fundamento bíblico. E vejam, irmãos, nós que somos presbiterianos, nós adotamos o chamado princípio regulador do culto. Por exemplo, se você me perguntar, mas Galdino, onde que a Bíblia proíbe, por exemplo, de ter vela no culto? Realmente não tem essa proibição. Prática que, enfim, fazem e tal, mas nós obedecemos aquilo que a Escritura expressamente ordena que tenha no culto. Esse é o princípio regulador, tá? Aquilo que a Bíblia expressamente ordena e revela que deva ter no culto, é isso que nós seguimos. Esse é o último slide. O solo de escritura nos sacramentos e na disciplina. Os sacramentos devem ser administrados como Cristo ensinou. Irmãos, pasmem, eu já vi as coisas mais absurdas assim em relação a sacramento, que são coisas absolutamente, enfim, impensáveis assim dentro de um contexto daqueles que de fato entendem que os sacramentos eles devem seguir uma ordem bíblica, tá? Seja trocando elementos, seja administrando o batismo de maneira completamente esquisita, enfim, eles devem ser administrados como Cristo ensinou. Eles pertencem à igreja.
eles dão publicidade à fé. Aquele que participa do sacramento, ele está fazendo, né, querendo ou não, uma declaração pública de que ele pertence àquele corpo. A disciplina visa reprimir o vício e estimular a virtude, confissão de fé escocesa. Só a Escritura define o que é pecado. Ninguém pode sofrer disciplina por algo que a Escritura não diz que é pecado. Por isso que o Código de Disciplina da IPB, e toda vez que algum irmão é disciplinado na igreja, nós sempre amarramos em alguma questão lá do catecismo. Se alguém peca é porque quebra algum dos 10 mandamentos, ou alguns dos 10 mandamentos. Então ninguém pode ser disciplinado. Por exemplo, fulano foi disciplinado. Eu já vi um caso assim, uma igreja que proibia, por exemplo, as mulheres vestirem vermelho. Existe. Que define, inclusive, quantos centímetros pode ter o salto. O outro que foi disciplinado porque insistiu em usar barba na igreja. O outro foi disciplinado porque resolveu tirar o bigode. Enfim, são as coisas mais assim, absurdas. E a gente até acha que é piada, mas são coisas que acontecem por aí. Com base no achismo. Fulano pisou errado. Está disciplinado. E aí, um homem só, o pastor chega e diz que o camarada está disciplinado. Não se passa por um conselho, não se passa por um processo correto, e aí a pessoa é disciplinada assim, à torta e à direito. Irmãos, só a Escritura define, né, o que é pecado. Isso se reflete na maneira como nós lidamos com a disciplina na igreja. A pregação do Santo Evangelho e a disciplina cristã são as chaves do reino. Catecismo de Heidelberg, questão 43. É por estes dois meios que o reino dos céus se abre para aqueles que creem e se fecha para aqueles que não creem. E se reflete também no cuidado com a membresia. Uma membresia onde as pessoas, os membros, os crentes, eles são tratados de acordo com as Escrituras e não com os achismos do pastor, do presbítero, de quem quer que seja. Não, aquilo que a Escritura define, se nós cremos que ela é suficiente, se ela é a palavra final que dita a regra de como a igreja deve viver, então, se eu sou um crente legítimo, eu vou me submeter ao que a Escritura manifestamente ensina. Agora, se eu estou sendo tratado, disciplinado por algo que não há a menor sombra na Escritura de que aquilo que eu estou fazendo ou fiz é pecado, então, logo eu tenho aí uma arbitrariedade, logo eu tenho aí alguém colocando a tradição acima da Escritura, e isso é completamente contra, irmãos, o espírito da reforma. Bem, por fim, nós temos aí uma pequena bibliografia, como eu falei, ela está um pouco desatualizada. Tem esse livro do James Boyce, Sola Escritura, Crucial Evangelicalismo. Tem o clássico do saudoso pastor Paulo Anglada, a Bíblia e seus intérpretes, do pastor Augusto, que é um livro que vai falar sobre a questão de hermenêutica, escola hermenêutica, interessante. Imperativo Confessional, do Carl Trueman, é um livraço, publicado pela editora Monergismo, que vai falar exatamente da necessidade de se submeter, ou de uma igreja ter credos e confissões, seguir um credo e uma confissão. Tem esse do Philip Schaff, que eu usei aqui, Credos da Cristandade, 3 volumes, nesse site aí, você pode baixar em inglês. E tem esse outro, último, que quando eu preparei esse estudo, ele ainda não tinha sido traduzido ainda, mas é Catolicidade Reformada. Ele foi traduzido já para português pela editora Monergismo, e é um livro, assim, tem uma pegada um pouco mais acadêmica, é um livro bastante profundo e denso, onde eles vão, inclusive, responder essa questão da tradição. Eles vão dar uma resposta, de fato, reformada, de uma maneira robusta, de como nós reformados não desprezamos o valor da tradição, pelo contrário, nós afirmamos o valor da tradição, mas uma tradição que seja ancorada na palavra de Deus. Eu acho que essa é uma resposta excelente a esse problema. No tocante aos católicos, existe um livro publicado pela Vida Nova, do Greg Ellison, Teologia Católica, uma avaliação evangélica, um livro muito bom, onde ele vai exatamente em cima dos documentos oficiais da Igreja Católica,
para responder, questão por questão. E um livro que foi publicado recentemente do Leonardo de Chirico, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, Chirico, que ele é pastor de uma igreja reformada dentro do Vaticano. Olha só que ousadia desse homem. E recentemente foi publicado um livro, até trouxe aqui, um livro que ele escreveu sobre essa questão do catolicismo, que é esse aqui, mesmo as palavras, universos distintos. Evangélicos e católicos romanos acreditam no mesmo evangelho. Então, aqui é alguém que plantou uma igreja reformada no Vaticano. Ano passado ele esteve aqui em Recife, no Encontro da Fé Reformada, na primeira igreja, e as palestras dele foram todas nessa direção aqui, que ele é um especialista, um grande estudioso no assunto. Nós temos visto, ultimamente, alguns presbiterianos, alguns presbiterianos se convertendo, digamos assim, ao catolicismo, e as razões apresentadas são muitas, e entre elas essa questão da tradição, essa questão, enfim. E aqui nós temos respostas bastante sólidas para nós entendermos um pouco esse fenômeno, tá bom? Então, meus irmãos, é isso. Eu sei que eu passei um pouco rápido aí no negócio, mas foi para nós otimizarmos o tempo. Alguém tem alguma pergunta? Alguma colocação? Todo mundo quer almoçar? Então vamos lá. Irmãos, Deus abençoe. Fiquem na paz.